Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada um dos meus irmãos. Eu sou seu irmão em Cristo, Enome Santos, e você está no canal EBD Views, Teologia Visual. É uma proposta de mostrar as lições através de imagens, de gráficos, para facilitar esse processo ensino-aprendizagem. Meus irmãos, nós já estamos avançando, não é, nesse primeiro trimestre de 2024, que tem esse tema, o Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja do Mundo. Lição de número 3, que você pode acompanhar aí pela nossa capa, tá? Que tem esse tema, a natureza da igreja. O nosso textuário diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim também Cristo é com a igreja, não é? Nós vamos ver isso em 1 Coríntios 12, tá bom? Quando Paulo faz essa analogia do corpo humano com a igreja como sendo também esse corpo, que fala dessas duas coisas, meus irmãos, desta unidade, o fato de ser um só, e também desta diversidade, o fato de serem vários membros, né? Podemos acrescentar também aí essa questão da funcionalidade ou da utilidade, visto que cada membro tem também a sua funcionalidade no corpo. Falamos sobre isso na lição passada. A verdade prática diz: conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Meus irmãos, esta lição ela é muito importante para nós entendermos como funcionam essas duas questões. Porque se ao mesmo tempo a igreja ela é local, se ela tem a sua expressão física, ela também tem a sua expressão metafísica, ela tem a sua expressão espiritual. E, ao meu ver, há uma confusão muito grande dentro dessas duas questões, não é? Porque ou as pessoas consideram somente a parte física e não consideram muito a parte metafísica, a parte espiritual, ou consideram apenas a parte espiritual, não considerando também essa parte física, que é importante enquanto um local apenas de reunião para que a gente possa estar unidos em Cristo Jesus. Não que o local em si seja somente para isso, ou o que nós estejamos unidos somente no local. Mas é muito difícil nós não falarmos sobre isso, já que a igreja primitiva, mesmo estando diferente, o nosso comentarista pontuou muito bem aqui esse momento em que Paulo fala para uma igreja, mas ele fala também para as igrejas espalhadas. Então você vê que, de fato, você tem essas duas coisas, né? É importante nós falarmos sobre isso. Meus amados, o nosso infográfico, que você pode perceber aí, ele está dividido em 3 pontos principais: a natureza da igreja na sua dimensão confessional, a natureza da igreja em suas dimensões local e universal, e a igreja na sua dimensão comunitária, tá bom? Então, é muito importante nós aprendermos essa questão sobre o que é a igreja mesmo, qual é a natureza, qual é a essência da igreja. Palavra-chave que você já conhece, né, está aqui, sempre nós falamos sobre isso, a questão da natureza. Quando está falando aqui da natureza, especificamente aqui, está falando da essência da igreja. O que é que a igreja é na sua essência, já que essa palavra natureza ela também pode ser aplicada a outras coisas, não é? São chamadas palavras polimorfas, né, que tem vários sentidos, né? Então, quando está falando de natureza, aqui é claro que não está falando da natureza do planeta, por exemplo, né, da biodiversidade do planeta, não. Aqui está falando da natureza como essência, tá bom? A essência. Isso é importante nós entendermos a questão da essência da igreja, o que é que ela de fato é, tá bom?
Primeiro ponto, nós temos aí a natureza da igreja na sua dimensão confessional. São 3 pontos aqui que eu considero bastante fundamentais, importantes para nós entendermos. Por exemplo, se ela é confessional, então é claro que ela é firmada na palavra, ela é habitada pelo Espírito e quem faz parte dela sabe que deve andar no Espírito. Ou seja, você vê aí essa questão da espiritualidade muito forte no conceito da igreja, tá? Então, ela é fundamentada na palavra. E aqui me chama a atenção que o nosso comentarista, muito inteligentemente, ele coloca aqui 2 pontos importantes, porque ela é fundamentada na palavra. Primeiro, porque nós temos Cristo como a palavra encarnada, a palavra viva. Cristo é o verbo vivo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Meus irmãos, vocês sabem, se nós formos estudar a questão dessa palavra verbo, não é? Lá no grego, o conceito de logos, ele é bem amplo. Ele é a palavra, mas ele é um conceito bem amplo. Ele está além da palavra escrita. Então, o Cristo vivo, ele não é só a palavra escrita, não é? Na realidade, essa palavra, ela é viva porque ela é dinâmica. Se tem uma coisa que identifica a palavra viva, é esse dinamismo dela. Por quê? Porque ela está presente, por exemplo, na criação, tudo foi feito por ele, para ele, sem ele nada do que foi feito se fez, porque uma palavra foi falada, não é? A palavra é viva, no caso de Cristo aqui, porque o que ele fala, o que ele falou, se tornou em vida, e muitas vezes literalmente. Você vê ele dando uma ordem para um defunto que já estava há 4 dias morto. Lázaro, vem para fora. E pelo poder desta palavra viva, Lázaro veio para fora. Aquele morto ressuscitou. Isso é maravilhoso, meus irmãos, porque está falando da palavra com esse dinamismo que ela tem, que Cristo é de fato a palavra viva. É por esse motivo que Cristo também valorizava a palavra dentro de nós. A palavra viva, ela precisa estar dentro de nós. Toda a ideia de Cristo, todo o evangelho de Cristo, todo o conceito do evangelho de Cristo, tudo isso tem que estar dentro de nós. E a gente sabe que é difícil, porque nós temos uma natureza carnal, não é? A nossa natureza pende para as coisas do pecado, mas a natureza do Evangelho, a essência do Evangelho, a essência da palavra viva está cada dia mais querendo nos purificar e nos levar para o encontro com o Pai, que é santo. E ele não admite imperfeição, ele não admite pecado. Então, por isso que a palavra viva, Cristo vivo, a palavra que se humanizou, ela deve estar dentro de nós. Jesus falou isso para os discípulos. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado a vocês. Então, meus irmãos, se nós dizemos que Cristo está dentro de nós, nós devemos a cada dia ser purificado pela palavra. Professor, aqui uma dica muito importante para os que ensinam, para os que pregam. Nós podemos ter esse problema, tá? Esse problema de sermos apenas transmissores de conhecimento, transmissores da palavra, mas não colocar a palavra dentro de nós, não absorver a palavra claramente dentro de nós. E existem textos bíblicos que falam a respeito disso. Tu que ensina a outros e não ensina a ti mesmo? Por que isso, meus irmãos? Porque a palavra não entrou, porque a palavra não ficou dentro.
Então, a palavra de Deus, Cristo como verbo vivo, ele precisa estar dentro de nós. Nós temos textos aí no nosso grupo que mostram sobre a questão do suporte, tá bom? Isso em linguagem de design, em linguagem de artes gráficas, o suporte, irmãos, é tudo aquilo que você pode imprimir. Por exemplo, aqui o papel é um suporte, né? Se você imprime alguma coisa em um couro, o couro é o suporte. Como se fazia antes, no papiro, como se fazia antes, por exemplo, na pedra talhada, né? Aquilo é o suporte. Mas a Bíblia deixa claro, Deus deixa claro que o desejo dele é que a palavra seja escrita no coração, em cada coração. Então é aqui dentro que a palavra tem que estar escrita. Eu oro a Deus, eu peço a Deus que eu alcance isto, né? Como Paulo dizia, ainda não alcancei, mas uma coisa faço, deixando a ignorância para trás, deixando aquilo que não edifica, deixando os entendimentos vazios e olhando para frente, olhando para cima, olhando para o alvo, porque aí cada dia mais que eu me aproximo de Cristo, eu vou aprendendo com Ele, eu vou colocando dentro de mim a palavra de Deus, porque Ele de fato é a palavra encarnada. Em segundo lugar, uma igreja bíblica, ela é fundamentada nas escrituras, ou seja, a palavra inspirada, porque aí você já tem esse aspecto da palavra que é repassada, que é transmitida pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, pela nossa liderança, tá bom? Então ela é transmitida. E o comentarista diz uma coisa muito interessante. Se não existe uma igreja verdadeira sem Jesus, da mesma forma não há igreja verdadeira sem fundamentação bíblica. E isto é muito importante, meus irmãos, porque nós estamos vivendo tempo aí de uma heterodoxia, de um desvio doutrinário, principalmente da questão da apostasia, que é a negação da fé autêntica, que é deixar de ouvir a palavra para dar ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios, conforme você sabe que está escrito, que vai acontecer nos últimos dias. E a gente já está vendo acontecer, principalmente com o neoliberalismo, que nega o evangelho, que nega as coisas de Deus, que tudo para eles é um mito, que o Gênesis é um mito, que o nascimento virginal de Jesus é um mito, que a ressurreição de Jesus é um mito, que a volta de Jesus é um mito, que de fato ele não vai voltar, porque ele já voltou em nossos corações. Então essas coisas estão cada vez mais, crescendo dentro das igrejas, especialmente da academia, das universidades teológicas. O neoliberalismo está aí, isso é uma realidade. Claro que isso vai enfraquecendo cada vez mais a fé. Existem fundamentos, existem colunas essenciais do Evangelho que são inegociáveis. Então, há uma responsabilidade muito grande para quem é líder, para quem é pastor, para quem é dirigente de congregação. Você precisa alimentar as suas ovelhas com pastos verdejantes. Você não pode deixar as ovelhas morrendo de fome espiritual. E isso tem muito, meus irmãos. O pior de tudo é que às vezes nós vemos canais de televisão que são evangélicos, que têm a grande oportunidade de propagar a palavra de Deus, mas quando você assiste, meus irmãos, é algo triste. Não existe profundidade, não existe fundamentação bíblica, não existe defesa do Evangelho. Então isso é algo muito triste que nós vemos nos dias de hoje. Vamos lá. Mas também a igreja, na sua natureza, na sua dimensão confessional, ela é habitada pelo Espírito, tá? Quando Jesus estava aqui na terra, ele dizia que iria para o Pai, mas que enviaria um outro Consolador que estaria conosco
todos os dias. E este Consolador nos ensinaria a verdade, nos guiaria pela verdade. E este Consolador iria fazer lembrar de tudo aquilo que ele ensinou. Este Consolador desceu lá no Pentecostes. O poder de Deus veio sobre os discípulos e ali, conforme aprendemos, a igreja foi praticamente criada ali no Pentecostes. Então ela está existindo desde aquele tempo. E a igreja só não foi dizimada da terra, a igreja só não foi destruída completamente da terra, porque este Espírito está nela. Aliás, Jesus mesmo prometeu: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ele disse que iria para o Pai, mas enviaria um outro Consolador, que estaria conosco todos os dias. O Espírito Santo, meus irmãos, ele é essa energia, esse poder. Quando eu falo energia, vocês entendem que eu não estou despersonalizando o Espírito Santo. Mas eu estou dizendo que ele é este poder, esta força que move a igreja, como se fosse algo que faz com que a engrenagem da igreja, este óleo desta engrenagem que faz com que ela funcione. Alguém já disse acertadamente que uma igreja sem o Espírito Santo está fadada ao fracasso, que era melhor fechar as portas, e é uma realidade. A igreja precisa ser habitada pelo Espírito Santo. Agora, o que a gente precisa entender é que tem muita coisa, muita manifestação aí, meus irmãos, que não é Espírito Santo. Isso é que nos deixa ainda mais tristes. Porque se estamos na dispensação do Espírito, então nós deveríamos viver toda a plenitude do Espírito. Mas a plenitude do Espírito para muitas pessoas são esses trejeitos, são essas formas performáticas, né, que chamam. São essas performances que estão fazendo. E isso, meus irmãos, é estranho ao Evangelho de Cristo. E isto não dignifica o Evangelho, pelo contrário, faz trazer escândalo, porque as pessoas olham para isso e não entendem. Os ímpios, né, as pessoas não crentes olham para isso e não entendem. Confundem até com outras coisas. Então, a igreja precisa ser habitada pelo Espírito Santo, especialmente para que possa fazer esse trabalho da santificação. O trabalho do Espírito Santo é esse: santificar o crente, preparar o crente, dinamizar o crente, dar força, dar ânimo, dar coragem para ele prosseguir. Porque aí nós entramos nesse terceiro ponto aqui. Quem faz parte da igreja anda no Espírito. Ou seja, o Espírito Santo habitando no crente é quem capacita ele para o trabalho do Evangelho, para a propagação do Evangelho. E eu quero dizer que isso não necessariamente significa dizer o batismo no Espírito Santo, o falar em línguas, a glossolalia, tá bom? Porque alguém acha que você só está apto para pregar o Evangelho se tiver esse poder, se tiver essa manifestação de línguas. Mas nós vemos que irmãos que nem sequer criam no mistério do falar em línguas, também evangelizaram, também foram bastante produtivos na obra da evangelização, foram corajosos. Por quê? Porque havia neles este poder do Espírito Santo. Claro, claro que o batismo no Espírito Santo é esse revestimento que vai nos dar poder mais ainda para a obra da evangelização. Você vai enfrentar grandes dificuldades, você vai enfrentar grandes desafios, você vai enfrentar
principados e potestades e tudo isso precisa ser combatido no poder do Espírito Santo. Então, precisamos andar no Espírito. Meus irmãos, uma coisa muito simples aqui que eu quero parafrasear com esse título. A igreja, quem faz parte da igreja anda no Espírito. Andar no Espírito também significa não andar na carne. Isso também é importante. Não adianta aparentarmos uma espiritualidade, falarmos muitas línguas estranhas, curar enfermo, expulsar demônio, mas não ter comunhão, ser um crente carnal, especialmente no relacionamento com os demais irmãos, né? Porque isso infelizmente acontece. Você vê pessoas até que são usadas por Deus, mas são carnais no que diz respeito ao trato, no que diz respeito ao relacionamento com os demais irmãos. Vamos lá, para nós avançarmos aqui, né? Segundo ponto, a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. Sobre isso, queridos, temos nós temos um gráfico que fala sobre essa questão dessas duas dimensões, né? Dessa dimensão local e invisível, né? Que está na teologia de Geisler, né? Publicado pela CPAD. Então, a igreja ela é local e ela é universal. Quando está falando da igreja local, está falando da igreja física. Tá? Está falando da igreja que é uma construção civil em um espaço geográfico. Por exemplo, nós nos congregamos na congregação chamada Rocha Eterna, que é da Assembleia de Deus, ligada aqui à Come-Edepa, aqui em Ananindeua, no Pará, ligada ao campo da Cidade Nova, que tem por pastor, nosso pastor Jaime Pires. Nós estamos localizados ali na Rua 58, chamada Rua 58, na Cidade Nova 5, ou seja, essa é a dimensão da igreja local, porque ela está funcionando, ela existe como um prédio, sim, como um prédio, em um local específico. Essa é a igreja local. Ela tem uma placa que identifica ela, tá? Ela tem todos esses aspectos da igreja que é física. Ela pode ser sentida, ela pode ser vista, ela pode ser tocada, tá? Então, ela existe de maneira local. Assim, aqui está aquilo que eu disse para os irmãos, como Paulo mostra esses dois aspectos. Por exemplo, quando ele diz a igreja que está em Corinto, ele está escrevendo suas cartas a diversas igrejas em diferentes locais. Então ele está dizendo, a igreja que está em Corinto, 1 Coríntios 1, 2. Aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 1. Nesses textos você tem aqui a escritura se referindo a essa eclesia, ou seja, aos crentes, a igreja na sua dimensão universal, na sua dimensão espiritual, na sua dimensão invisível, né? Então, a igreja ela está espalhada em várias denominações, em várias placas denominacionais. Isso é que é importante, né? Ela é física, ela está funcionando em um templo, porque quando a gente estuda a história da igreja, você percebe que a igreja ela foi formada lá em Atos 2, no derramamento do Espírito Santo, e por algum tempo eles estavam no templo, nas casas e nos templos, ali naqueles primeiros capítulos fala sobre isso, estavam nas casas e nos templos, nas casas e no templo, mas chegou um momento que aquela, digamos assim, aquela expressão religiosa, né, aquele movimento religioso não foi bem recebido. Olha, se eles mataram a Jesus, por que eles iam querer os discípulos
propagando as mesmas ideias de Jesus. Então, o que é que eles fazem? Expulsam eles, né? E até mesmo quando você lê sobre as viagens missionárias de Paulo, você vê que ele está indo nas sinagogas, que eram extensões do Templo de Jerusalém. Mas quando ele começava a pregar o evangelho, então ele começava a ter problemas. Chegou a um tempo de dizer, de Paulo dizer, não é? Como vocês rejeitaram, agora eu vou para os gentios. E era mesmo foco. Aí você tem Paulo se reunindo em alguns locais, não é? Tem um local de uma igreja que eu não me recordo agora, aliás, um local onde ali eles funcionaram como igreja, tá? Mas não era ainda uma igreja como nós conhecemos. Na verdade, os discípulos nem tinham nomes, irmãos. Não existia o nome daquele movimento. No máximo, eles se chamavam de O Caminho. Tá? Somente em Antioquia foi que os discípulos foram, pela primeira vez, chamados cristãos. E eles foram chamados pelas pessoas. Por quê? Porque eles seguiam a um tal de Cristo, então eles devem ser os cristãos, ou seja, foi um nome que deram para eles e de fato depois esse nome foi adotado, porque não tem nada melhor do que a gente ser discípulo de Cristo, se nós seguimos a Cristo, se nós fazemos a vontade dele, ele é o nosso mestre, então vamos ter o nome dele, não é, no nosso nome. Isso é muito importante, tá? Algumas diferenças, irmãos, da Igreja Universal para a Igreja local. Ela é invisível, a Igreja local é visível, a Igreja Universal, né, é um organismo, a Igreja local é uma organização. Na Igreja Universal, os membros são salvos, né? Na Igreja Visível, você tem membros salvos e perdidos, tá? Na Igreja Universal, você tem membros, todo o corpo de Cristo, né? Mas na igreja local é só parte do corpo de Cristo, porque nem todos fazem parte. Você tem o joio e o trigo, tá? Lá no meio. Cristo é a cabeça visível, né? Cristo é a cabeça invisível na terra. Enfim, na Igreja Universal não tem ordenanças, mas na Igreja Visível tem 2 ordenanças. Você vê uma coisa aqui importante. Na Igreja Universal, nessa expressão da Igreja Universal, ela é indestrutível, mas na Igreja Visível ela é destrutível. Meus irmãos, nós temos aí também um gráfico que já falamos sobre isso, sobre as 2 igrejas, tá? Então, quando você vê as 2 igrejas, também você vê mais esse aspecto negativo dessa outra igreja que, infelizmente, está andando no paralelo da Igreja de Cristo, da Igreja como corpo de Cristo, mas ela, infelizmente, não vai ser salva. Temos um ponto aqui importante sobre as particularidades da igreja, tá? Particularidades da igreja. Ou seja, cada igreja tem a sua expressão, cada igreja tem a sua forma de se expressar. E aqui tem um ponto importante que eu gostaria de frisar, eu achei muito interessante, parabéns, aliás, pastor José Gonçalves, por nos trazer isso aqui. Ele diz aqui, olha, ele diz aqui, por outro lado, embora estivesse toda sobre a supervisão apostólica, porque, inclusive, se não me falha a memória, penso eu que é em Antioquia, se não estiver enganado, tá? Que Paulo com Barnabé, eles chegam lá e a igreja está formada. Ou seja, existe uma igreja lá. Existe cristãos lá cultuando a Deus, propagando o evangelho de Jesus. Claro que a chegada deles ajudou. Por quê? Porque eles eram homens capacitados, eles eram homens que entendiam do evangelho e foram somar no sentido de apoiar a igreja já existente. Nem se sabe como foi que a igreja em Antioquia foi formada, né? Porque ela se tornou essa base, né, missionária, mas ela já estava lá formada, né? Já tinha cristãos lá
que tinham começado esse movimento. Quando eles vão para lá, quando eles se dirigem para lá, então já a igreja os aceita como líder, e aí você já tem essa supervisão apostólica, porque eles vão para as outras igrejas também, fundando outras igrejas e supervisionando. Né? Mas chamam a atenção uma coisa aqui, que elas eram também autônomas em relação umas às outras, ou seja, elas possuem dinâmica própria, um método que deve funcionar em determinada igreja, não pode ser, né, também aplicado a outro, pode ser inadequado, mostrando aí que havia um dinamismo na igreja. Né? E isso acontece nos dias de hoje. As denominações são diferentes, até mesmo congregações da própria área têm uma dinâmica diferente, tem irmãos que agem diferente, há irmãos mais comprometidos, há irmãos menos comprometidos, há pessoas que querem realmente fazer a obra de Deus, há outras pessoas que não fazem questão de fazer a obra de Deus, de estar engajado na igreja, de vestir a bandeira, digamos assim, né, do Evangelho, na pregação, no evangelismo, na visita aos enfermos, aos doentes. Ou seja, cada igreja tem a sua forma, mas o Espírito é o mesmo. E o Espírito está agindo e o Espírito está trabalhando em cada uma delas, corrigindo aquilo que não está correto, não é? Exortando, consolando, confortando a igreja, tá? Então, a igreja ela é universal e invisível, conforme nós já mostramos aqui nesse ponto também, tá? Ela tem essa dimensão local, mas tem essa dimensão também espiritual. Tem um ponto aqui que é importante diferenciar a igreja de denominação. Numa cidade, por exemplo, pode haver várias denominações, contudo, somente há uma só igreja, tá? Meus amados, se nós pudéssemos pontuar algo assim, uma diferença fundamental para esta igreja a nível universal, a nível espiritual, da igreja que é local, da igreja que é denominacional, é que a igreja espiritual, a igreja invisível, ela está sob o comando do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o corpo, é Ele quem forma esse corpo. A igreja é esse corpo e Ele é a cabeça, Ele faz parte desse corpo. Significa dizer que é Ele quem comanda a igreja. Se é Ele que comanda a igreja, então significa dizer que o corpo todo obedece, não é? Se eu não tivesse a minha mente tivesse comando sobre o meu corpo, sobre as minhas mãos, elas não poderiam se mover. Do mesmo jeito, elas só se movem com o comando. Do mesmo jeito, a igreja, ela só se move, ela só avança, ela só faz aquilo que a cabeça manda. Isso é muito importante, porque muitas vezes a igreja local, a igreja denominacional, por essa abertura, digamos assim, a ter, a abrigar pessoas, né, de todo tipo, digamos assim, até mesmo o joio. Então, muitas vezes, essa igreja local, parte dessa igreja local, ela não segue o comando da igreja, exatamente porque ela não está inserida no corpo. Para mim, essa é uma diferença muito importante. E é por isso que eu sempre faço esse questionamento. Onde é que nós estamos? Será que eu, Enomi Lima dos Santos, estou no corpo de Cristo? Ou estou apenas na denominação? Esta é uma reflexão pertinente. Eu e você precisamos fazê-la. Eu quero estar no corpo de Cristo. Porque não adianta nada eu estar dentro da minha denominação, tendo um posto muito elevado, fazendo muitas coisas, ser altamente operante, como a igreja de Éfeso, mas ter perdido o primeiro amor, mas não estar no corpo de Cristo. Então, meus irmãos, é importante que a gente faça essa
leitura, tá bom? Para encerrar, tópico 3, a igreja na sua dimensão comunitária, ela é una, significa que a igreja é indivisível. Veja que nessa expressão da igreja humana, da igreja local, ela é divisível, né? Aliás, algumas dessas divisões poderiam até ter sido evitadas. Bom é quando há essa divisão de maneira, digamos assim, em conformidade, como aconteceu aqui no campo da Cidade Nova. Aqui, meus irmãos, há uma região, uma localidade chamada Coqueiro, né? É bem amplo aqui. Então você tinha o campo do Coqueiro, onde ele cresceu bastante. Então chegou o momento em que os pastores concordaram, não foi uma briga, não foi uma discussão acirrada, foi um acordo entre eles que como o campo estava crescendo, então precisava desse desmembramento para que houvesse uma maior dedicação a algumas determinadas áreas. E foi exatamente o que aconteceu. O campo da Cidade Nova, tanto o campo da Cidade Nova como o campo do Coqueiro, cresceram e as igrejas estão aí cada vez mais e todos vivendo em comunhão com Deus. Porque isso é que é importante, tá? Então, a verdadeira igreja, ela é unida, porque não pode haver divisão no corpo. Você lembra do nosso saudoso pastor Eliezer Rosa? Divisão não vem de Deus. E eu sei que, infelizmente, a nossa Assembleia de Deus ela foi muito dividida, não é? Ela é muito dividida. Se você parar para pensar, até aqui mesmo, no nosso Pará, houve essa divisão. E eu não quero entrar no mérito, estou apenas citando porque é uma realidade. Quando você vê principalmente o nome da Assembleia de Deus sendo colocado na mídia, nas televisões, nos jornais, como nós vimos, isso é triste, meus irmãos. Isto depõe contra nós. Isto faz lembrar da ideia de Mahatma Gandhi. Eu aceito Cristo de vocês, mas não aceito o cristianismo de vocês. Por quê? Porque o Cristo fala uma coisa e vocês fazem outra. Ou seja, você está dando mau testemunho. Você está desevangelizando as pessoas. Por isso que hoje tem sido tão difícil ganhar as pessoas para Cristo. As pessoas já olham para a igreja, para a liderança com maus olhos. Exatamente pelo mau testemunho que nós estamos dando. Eu oro a Deus para que a nossa liderança se desperte para isso, que evite o máximo, sabe, desse desgaste, no sentido de que essas coisas tenham essa proporção em que as pessoas olhem, se envergonhem e não queiram. Nós estamos falando das pessoas que não querem entrar na igreja e nem estamos falando daqueles que saem da igreja por causa disso, por causa desses problemas. São muitos escândalos que têm acontecido e isso causa divisão na igreja. Então, a igreja ela precisa estar unida, ela precisa... Eu quero terminar, meus irmãos, com esse último ponto aqui. Vamos lá. Diversidade na unidade. O corpo é um só, mas ela é diversa. Porque, afinal de contas, como eu falei, cada parte do nosso corpo faz a sua função. Eu não posso dizer, como Paulo falava, né? Eu não posso dizer para o pé que eu não preciso dele. Não posso, o pé não pode dizer para a mão que não precisa da mão. Mas o corpo é um com essas diversidade de membros,
E quando a gente fala de diversidade, nós estamos falando sim de formas, de trejeitos de agir, formas de agir. Tem irmãos que passam, falam com você, lhe abraçam. Tem irmãos que passam por você, não falam com você, não querem nem saber, viram o rosto. Tem irmãos que são amáveis, tem irmãos que não são amáveis. Tem irmãos que têm prazer de lhe apoiar no trabalho da igreja, líderes, né? Mas tem líderes que, se eles pudessem, lhe veriam fora da igreja. Então, esse tipo de diversidade também nós precisamos entender que na igreja nós vamos ter esse tipo de coisa. Na igreja nós vamos nos deparar com isso. E é preciso que você e eu, como membro do corpo de Cristo, tenhamos essa maturidade espiritual para lutar contra isto. Lutar, que eu digo, não com as armas carnais, porque a Bíblia diz, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Então, meus irmãos, nós vamos ter sim muito desses embates, tá bom? O joio não é para sair do meio do trigo. Jesus mesmo diz. E quando o joio está no meio do trigo, é exatamente para que o trigo seja aperfeiçoado por causa do joio. Quando você tem aquele irmão que lhe persegue, quando você tem aquela pessoa que é contra você, você precisa trabalhar o seu caráter, você precisa trabalhar o seu ego, você precisa trabalhar, sabe, todas essas questões que estão dentro de nós. Não é fácil, mas o Senhor está conosco, o Espírito Santo de Deus está conosco e nós vamos vencer para a glória e honra do nome de Jesus. Eu quero agradecer aos irmãos que estiveram conosco agora até aí, que você possa compartilhar esse vídeo, pegar os gráficos e ministrar uma aula cheia da presença de Deus, tá bom, meus irmãos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.